Opa, como vai? Esse vídeo aqui eu quero falar sobre tempo e ansiedade, que são duas coisas que acabam andando lado a lado, uma com a outra. Eu vou começar falando sobre as coisas que eu faço. Desculpa se o áudio estiver estranho ou a minha voz estiver estranha. Diferente dos outros vídeos, esse eu tô gravando de manhã, eu acabei de acordar. Então, a minha lista é basicamente... Eu estudo ADM, né, administração, e isso ocupa a minha tarde toda, mas é de segunda a sexta, o que significa que sábado e domingo eu tenho ela livre. Aí eu também estudo japonês, eu tenho a minha sessão de estudos, que eu gosto de chamar assim, que é onde eu vejo vídeos no YouTube que podem me ensinar alguma coisa, como por exemplo, eu vejo vídeos sobre a cultura japonesa, que é algo que eu me interesso. Eu também vejo vídeos sobre desenho, tipo a arte digital, arte tradicional. Também vejo vídeo relacionado à programação e também uns vídeos parecidos com esses, onde é a pessoa falando sobre tópicos, assuntos assim, tipo ansiedade, tempo, que é basicamente o que eu tô falando agora, e outras coisas e problemas que as pessoas têm no dia a dia. Eu acho interessante também, porque pode acabar ajudando bastante. Eu quero ser um desenvolvedor de jogos, aí eu tô praticando habilidades que entram em um jogo na hora de produzir ele, como por exemplo escrita, né, fazer uma história, um universo, desenvolver os personagens, e eu faço isso com uma novel que eu tenho e uns contos de terror que eu escrevo às vezes. Pra quem não sabe, novel é basicamente uma história fictícia que é só texto. Pelo que eu sei, é isso. Pode ser que não seja. Aí se não for, eu não tô fazendo uma novel. Eu acho que o nome é legal, então eu chamo assim. Aí também arte tradicional, que eu tô praticando, e pixel art, que né, o jogo precisa ter gráfico. Aí voltando na minha novel, eu tô acho que há uns 2 anos já nela, e realmente me ajudou a melhorar a minha escrita e desenvolver personagens, fazer um universo e tudo mais. Em relação à arte tradicional, eu comecei acho que há 2 anos atrás também. Desde então eu continuo fazendo porque eu simplesmente me apaixonei. Nunca ia imaginar, mas é algo muito bom. E obviamente programação, né, que é o fundamental para fazer um jogo. Também a parte mais chata, mas aí é óbvio que né, eu também preciso me divertir. Então aí eu vejo vídeos que também tem uns VOD, que são basicamente uma live depois que ela acaba. Ela fica em formato de vídeo, que aí chamam de VOD. E aí esses VOD, por ser, né, por terem sido uma live, eles são muito longos, que significa que pega bastante do meu tempo. Mas eu ainda assim vejo algum. Jogar também, né? Ler, ver anime, ver filme. E agora com esses vídeos, gravar o áudio e depois editar o vídeo. Mas aí é óbvio que eu não tenho como fazer tudo isso em um dia só. Porque se eu tentasse, minha cabeça ia explodir, eu ia ficar maluco. Então aí eu divido fazendo de segunda a sexta algumas coisas e no final de semana eu faço outra. O que é mais importante nessa lista de coisas que eu tenho pra fazer, tento fazer eles primeiro, que aí eu basicamente me livro e posso fazer o que eu quiser no resto do dia. Então, por exemplo, de segunda a sexta eu faço a minha sessão de estudos, eu estudo japonês, aí tem a ADM, aí a arte tradicional, pixel art e programação. É óbvio que não tudo isso em um dia só. O dia que eu fizer arte tradicional eu não vou fazer pixel art e vice-versa, por causa que eu faço elas no mesmo tempo, então se eu fizer uma não tem como eu fazer outra. Então aí, eu sei lá, segunda eu faço uma, aí no outro dia eu faço outra, aí no outro dia eu faço a que eu fiz segunda, e aí por aí vai, um dia cada. E aí programação eu ainda tô vendo, porque eu ainda não voltei, então eu tô vendo como eu vou fazer. A minha sessão de estudos eu tendo a fazer de manhã, de segunda a sexta. Em relação à minha novel, eu faço ela sábado e domingo, porque de segunda a sexta eu tenho a ADM, e aí isso pega bastante da minha cabeça, e para escrever eu preciso dela, então eu prefiro escrever só sábado e domingo, que aí eu não preciso sair de casa, o que significa que minha cabeça vai estar muito melhor do que de segunda a sexta, o que significa que eu vou conseguir escrever com uma qualidade muito melhor. Sábado à noite eu vejo filme, e aí domingo eu basicamente não faço nada. É um dia assim que eu gosto de só não fazer nada. Várias vezes eu já pensei, tipo, pô, tô fazendo isso daqui, mas queria conseguir ter tempo pra fazer outra coisa, tipo, eu não tenho tempo e tudo mais. E aí eu basicamente penso que se eu não tenho tempo, eu faço
esse tempo. Então, por exemplo, eu vou dormir mais tarde. Aí é óbvio que isso não é algo que todo mundo pode fazer, mas se eu não tenho tempo, eu faço ele. E eu faço ele aumentando o tempo que eu fico acordado. Essa é a estratégia que eu uso. Ah, eu também tô vendo a terceira temporada de Sukeban Deka. Esqueci de mencionar isso. E aí eu tento ver todo dia também. Mas às vezes eu esqueço. Também não é todo dia. Ah, isso é algo importante. Não é todo dia que eu tô afim de fazer alguma dessas coisas. Por exemplo, chegou o momento do dia que eu falei que eu ia desenhar. Aí eu só não tô afim de desenhar. E aí se eu for desenhar, não estando afim de desenhar, eu não vou conseguir fazer nada produtivo. Porque eu não vou estar afim. Então ia ser melhor só não fazer. E aí, quando eu não faço, eu fico pensando, pô, podia ter feito, não sei o que lá, perdi um dia que eu não fiz. Porque tempo, eu acho que foi o Gameplay RJ que falou isso, o David Jones, que tempo é uma moeda preciosa, que ele não volta. Não tem como recuperar um tempo que já se foi. Então aí com esse pensamento eu fico tipo, pô, perdi um dia que eu podia ter feito e tudo mais. Só que aí se eu faço, eu me arrependo do que eu fiz, porque eu não consegui nada produtivo, então é melhor só não ter feito. Só que aí se eu não faço, acontece aquilo. E isso se dá por causa que eu me cobro demais, eu acho. Pelo menos eu já ouvi gente falando que eu me cobro demais. Então eu devo me cobrar demais. Por causa que eu tenho um cronograma, né? Igual eu falei, eu separo assim as coisas. Só que esse cronograma eu tenho que usar ele como uma base. E não como algo que eu devo seguir restritivamente. Tipo, ele é uma base, sei lá, não sei o que fazer, eu vou e sigo esse cronograma só pra ter algo pra fazer. Tipo, não é algo pra eu seguir. Eu falei, sei lá, das 10 às 11 da noite eu vou desenhar. Mas eu não preciso desenhar das 10 às 11, eu posso desenhar, sei lá, da meia-noite até 1 da manhã, tipo, eu posso desenhar quando eu quiser. Eu só tenho esse cronograma pra eu lembrar de fazer essas coisas. Eu não preciso seguir ele restritamente, é só pra me lembrar, pra eu não esquecer de fazer e tudo mais. Só que aí é óbvio que eu fico me cobrando por não ter feito, né? E aí teve um tempo que eu tava considerando esse cronograma como uma coisa muito importante, isso tava acabando comigo. E aí que bom que eu percebi. E isso entra na ansiedade, porque como eu falei, tempo e ansiedade são coisas que andam lado a lado. Porque ansiedade pode ser tanto pequena, como você pensar em algo que você quer fazer, sei lá, no final do dia, porque você vai estar ansioso, esperando o final do dia chegar pra fazer aquilo, como muita. Como, por exemplo, você ter algum evento importante em certo dia e ficar pensando nele o tempo todo. Todo mundo tem ansiedade, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, todo mundo que você conhece deve ter também, tipo, só não tem ansiedade aqueles monges que vivem em montanha e já dominou a paz dentro dele, e a gente não se encaixa nisso, então a gente tem ansiedade. Acontece que umas pessoas sabem controlar e outras não. E aí quando se trata de controlar a ansiedade, cada um tem seu método. Tem gente que vai fazer algo que gosta, como por exemplo, sei lá, jogar, ler, desenhar. Tem gente que vai meditar, tem gente que vai comer ou beber alguma coisa, tem gente que vai dormir, tem gente que sai de casa, vai caminhar. Cada um lida com a ansiedade de um jeito diferente. Eu geralmente lido de um jeito diferente. Quando eu percebo que eu tô sendo ansioso sobre alguma coisa, eu tento entrar em outra linha de raciocínio. Por exemplo, vamos dizer que eu, sei lá, semana que vem tem um evento que eu quero ir. Sei lá que evento é esse, pode ser, sei lá, um show, uma BGS, sei lá, foda-se. Mas é um evento e eu quero ir. E aí eu tô ansioso, pensando nele quase todo dia, porque eu quero que chegue logo e tô animado. E aí o que eu ia fazer ia ser basicamente toda vez que eu percebesse que eu tô pensando demais nele, eu ia mudar a minha linha de raciocínio. Ah, aquele evento, tô mó animado, quero ir nele, não sei o que. Ah, e aquele jogo que eu queria jogar? Será que ele já lançou? Tipo isso. Pô, aquele evento, tô mó animado, acho que vai ser mó legal. Pô, acho que eu vou ver um filme. Mas que tipo de filme eu vejo? Terror, ação, comédia? Umas coisas assim. É óbvio que é difícil de fazer isso, de colocar a mente em outro lugar, mas eu tento. Acho que é um jeito bom. Mas aí é óbvio que, nesse exemplo, eu ia ter que pensar sobre o evento pra fazer preparações. Por exemplo, se é um evento em outra cidade ou coisa assim, eu ia ter que viajar. Aí, se fosse um evento igual a BGS, que é vários dias, e aí eu fosse ficar vários dias, eu ia ter que ficar em algum lugar. Aí eu ia ter que fazer preparações, como o que eu vou levar e tudo mais. Tipo, é óbvio que, né, não dá pra só ignorar e pensar tudo isso no último dia. Então eu ia ter que me preparar antes. Mas uma coisa é se preparar, a outra é ter ansiedade. E as pessoas acabam, às vezes, pensando que estão se preparando, mas na verdade só estão sendo ansiosas. Então o que eu ia fazer é basicamente pensar tudo que eu tenho pra pensar sobre o evento, planejar tudo, e depois disso
tentar não pensar mais. Porque também a ansiedade demais acaba te dando expectativas muito altas. E essas expectativas altas geralmente acabam estragando a experiência. Porque pode ser que o evento seja legal, só que você criou uma expectativa tão acima do nível do evento que não importa o quão legal ele fosse, pra você não ia ser. Porque você pensou que ia ser muito melhor do que ele realmente consegue ser. Então acaba atrapalhando também nisso. E aí uma última coisa que eu quero falar sobre tempo, que se você quer estudar sobre alguma coisa, mas não tem tempo, tipo você tem que trabalhar, tem que, sei lá, ir pra escola ou alguma coisa assim, que ocupa a maior parte do tempo. E aí você pensa, pô, quero aprender isso daqui, só que eu não tenho tempo. Usa o mínimo de tempo livre que você tem pra estudar. Por exemplo, tá no trabalho, o tempo que você tem livre no trabalho, usa pra estudar. Ou sei lá, na escola, o tempo livre que você tem na escola, usa pra estudar. Isso daí que você quer estudar. Ou sei lá, você pega ônibus pra ir pro trabalho, ou pra voltar pra casa, ou pra ir pra escola. Estuda enquanto tá no ônibus, no caminho. É um tempo livre que é melhor do que você ficar olhando pro nada, ou ficar mexendo em rede social. E esse tempo livre, por mais que você trabalhe, estude, sei lá o que você faça, todo mundo tem algum tempo livre ali. Não importa se é, sei lá, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora. Não importa quanto tempo livre você tenha, você tem algum, então usa ele, porque quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Nunca pensei que eu ia estar falando uma frase que a minha mãe vive falando, mas tá aí, né? Por exemplo, quando eu pego ônibus, quando eu vou estudar ADM, aí eu pego ônibus, no ônibus eu fico lendo. Tem vezes que eu estudo japonês enquanto eu tô no ônibus, mas na maior parte do tempo eu tô lendo sobre alguma coisa. Seja, sei lá, normalmente é sobre a cultura japonesa. Quando eu tava interessado sobre as idols dos anos 80, eu tava lendo sobre elas. E aí agora eu tô lendo sobre umas coisas do Japão, tipo, como funciona o trabalho lá, que eles se cobram bastante e tem uma tendência a trabalhar demais. Cada vez que eu termino de ler algum assunto, eu vou para outro completamente diferente. Então é bastante informação que eu consigo. Aí você pode me perguntar, mas Richard, o que saber sobre idols dos anos 80 vai te ajudar? É algo que eu gosto, é algo que me interessa, então pra mim é útil ter essas informações. Tipo, não sei se útil é a palavra, mas é legal. E é melhor do que ficar nas redes sociais, navegando no Facebook, no Instagram, sei lá, Twitter. Use o tempo livre que você tem pra fazer as coisas que você quer. Tipo, tá no ônibus ou sei lá, tempo livre no trabalho, na escola, sei lá, intervalo da escola e tudo mais. Tempo é algo precioso, não tem como pegar ele de volta uma vez que ele se foi. Não faça como eu e fique se cobrando. Se você não fez algo porque, sei lá, não tava afim ou teve outra coisa importante pra fazer ou coisa do tipo, não se cobra, só aceite o que aconteceu e continue o dia, ou se ele tiver acabado, vai dormir, que aí no próximo dia você faz. E isso é algo que eu devia seguir. Se você tem problema com ansiedade, eu acho que meditar é uma coisa boa para a maior parte das pessoas em relação a isso. O que mais importa é a saúde. Se você não tem saúde, você não consegue fazer nada do que você quer fazer. Então não adianta se matar fazendo negócio. Dar tudo de si, 100%, mais de 100%. Não adianta, que você só vai machucar seu corpo ou sua mente de alguma forma. E se você fizer isso, aí você não vai conseguir fazer de novo as coisas que você quer fazer. E aí isso só vai te deixar mais puto, indignado e não vai ser legal. Então se cuide acima de tudo. E depois que você tiver se cuidado, aí você faz as coisas que você quer fazer. Por mais que eu tenha dito que tempo é importante, não sei o que, sei lá, faz no seu tempo, você tem a vida inteira pela frente, faz no seu tempo, é o que eu faço no meu tempo. Ficar programando por, sei lá, uma semana, as pessoas vão falar, você ia aprender melhor se você programasse, sei lá, pela semana toda ou coisa do tipo. Foda-se. Se eu quiser programar uma vez na semana eu vou, é o meu tempo, eu uso ele do jeito que eu quiser e é isso. Vai no seu tempo que cada um tem uma velocidade diferente, tanto de aprender quanto de conseguir. E não desista também, porque em relação à arte tradicional, eu já pensei em desistir várias vezes, só que aí eu continuei. E hoje em dia ela tá em um nível que eu consigo gostar. No começo tava tudo torto, parecia que uma criança de 5 anos tinha feito aquela porra. Só que hoje em dia parece um desenho que alguém da minha idade ia fazer. Tipo, é óbvio que não é aquela beleza, mas comparado a 2 anos atrás tá muito melhor. Não parece mais que foi uma criança que fez. E isso já é muito pra mim. Então não se cobre, mas também não seja vagabundo. Faça o que é importante primeiro, que aí depois você fica livre pra se divertir. Faça no seu tempo, se cuide, fique bem e tenha um ótimo dia, ou uma ótima noite, ou um ótimo sono. Sei lá, valeu, falou!